Após o jogo Fluminense 2, Flamengo 1, as chances do Flamengo se classificarem para a próxima fase ficaram muito remotas, dependendo de vários tropeços de times como Madureira, Boa Vista e Nova Iguaçu. Precisa que pelo menos um deles, né, tropece muito, e inclusive ou dois, se você botar o Maricá também na conta. Precisa que 2 desses 4 tropecem muito e cheguem ali a um teto de 6 pontos, porque o Flamengo só pode fazer 7. Ou chegar a 7 pontos, mas o Flamengo ganhar no saldo, que é ruim. O saldo do Flamengo é menos 4. O Flamengo, para ganhar de alguém no saldo, dependeria aí de alguém perder vários jogos. E o Flamengo também aplicar uma goleada no Sampaio Corrêa na última rodada. Então acho a classificação bem difícil, não é impossível, mas acho bem difícil. Isso eu sendo alguém que acompanha o Campeonato Carioca desde 2015, acompanha as fases preliminares, acompanho essas partes de rebaixamento que muitas vezes não envolvem os times grandes. Então, sendo eliminado, ele tem que disputar o quadrangular do rebaixamento. E aí vem a questão. Para o flamenguista o que é o quadrangular do rebaixamento, quais são as chances de ser rebaixado, quais são o impacto disso. E para o rival se o Flamengo pode ser realmente rebaixado, né? Vamos dizer assim, a resenha dos outros. Pelo regulamento publicado dia 2 de janeiro, que só cai o pior time, tá, do quadrangular. Isso dá uma tranquilidade pro Flamengo, e só cai o pior time. Agora, vai ter um problema de calendário. Se o Flamengo passasse de fase no campeonato estadual, ele teria que jogar. Ele teria no máximo 4 partidas. 4 partidas. Uma de quarta de final, 2 de semi e uma de final. Seria o máximo. Mas o quadrangular do rebaixamento, como vocês estão vendo, tem 6 rodadas. Ou seja, em 2 rodadas. E o calendário do Flamengo está cheio. Em 2 rodadas aqui o Flamengo tem jogos. E eu já verifiquei quais. Tá? Então, aqui que eu dei tiquezinho, o Flamengo realmente não joga. Tá ok pro Flamengo jogar, vamos dizer assim. Mas em 2 rodadas desse quadrangular, o Flamengo tem jogo. Esse do Brasileiro é contra o Vitória fora de casa. E o outro é Recopa, jogo de ida. Eu até achei um espaço no calendário aqui, que aí vai depender do adversário do Flamengo, né? Em uma dessas 2 rodadas, né? Que vai ser time de outro grupo. Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí. O Flamengo vai ser ou o B5 ou B6, né? Aqui o B5, B6. Em ambas essas rodadas ele tá jogando contra adversários do outro grupo, né? Então seria Portuguesa, Sampaio Corrêa, Bangu. Não vai ser nenhum dos outros aqui. Bangu, Sampaio Corrêa ou Portuguesa. Seria um desses. O problema é que, se a gente for ver a Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa e a Portuguesa estão na Copa do Brasil, né? Só o Bangu que não. Tem um espaço livre, como eu disse, aqui no calendário da CBF, aqui da quarta-feira, dia 4, onde o Flamengo não joga, né? Porque ele não está na pré-Libertadores, nem na fase 2 da Copa do Brasil. Os times de primeira divisão só entram na 5ª fase. Então, se a Ferdi conseguir que algum dos 2 adversários do Flamengo não jogue nesta data da fase 2 e jogue na data que, por exemplo, o Flamengo está ocupado com o Brasileirão, que inclusive já foi o jogo adiado, mas o Flamengo está ocupado com a Recopa. Se a Ferdi conseguir que, vamos supor, algum dos 2 aqui que vão jogar com o Flamengo, né, jogue a Copa do Brasil, né, a fase 2 nessa primeira data, onde o Flamengo também está ocupado, eles ficariam livres aqui. E aí poderia remarcar alguns dos jogos dessas rodadas aqui que estão obstruídas, vamos dizer assim, né? E aí ficaria só uma rodada obstruída. Agora, é necessário o Flamengo usar o time principal nesse campeonato aqui? Eu entendo que não. Eu entendo que um time reserva, e reserva até usando alguns garotos da base, porque o time sub-20 inteiro, ele foi mal, como um time. Mas tem bons jogadores, né? A gente viu o lateral direito jogando improvisado pela esquerda contra o Vasco, jogou bem. Tem zagueiro, né, que já jogou no elenco principal. Pode ter ali um meio de campo, um ponta. Assim, compor elenco, assim, acho que podem compor. E o Flamengo, assim, se o Flamengo faz 3 jogos com um time reserva, né? Que o time reserva do Flamengo, idealmente, vamos dizer assim,
Aqui dois estão machucados, que são Saúl e o De La Cruz, que são reservas, né? Eles estão machucados. E aí entra Alan, Everton Araújo, como entraram hoje contra o Fluminense. Mas mesmo que o time seja um time totalmente reserva, que seria Andréu, Royal, Vitão, Danilo, Ayrton Lucas, ou se o Ayrton Lucas estiver machucado, o Daniel Salles pela esquerda, Alan, Everton Araújo, Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique e na esquerda o Michael, vamos dizer assim, time reserva, seria o suficiente. Porque aqui o Flamengo está jogando contra os piores times, né? Então se o Flamengo joga aqui um turno e faz 7, 9 pontos, se ele ganhar os 3 jogos, mas faz 7 pontos, acho que já não cai mais, porque só cai o pior. E é muito difícil Lanterna fazer 6 pontos, 7 pontos, né? Então acho que aqui a chance de rebaixamento é muito pouca. E também não acho que vai precisar usar titulares. Acho que os titulares não tem nem que pensar nisso aqui. Assim, o planejamento, o calendário é cheio. O Flamengo vai estar jogando Brasileiro, vai estar jogando Recopa, né? Então, é jogar com os reservas, tá? Não acho que deve jogar com o time sub-20. Só se, por exemplo, após o primeiro turno aqui, jogou 3 jogos, os reservas já fizeram 7 pontos. Aí você bota o sub-20, porque já não tem mais como cair. Mesmo que perca, não tem como cair mais. Aí beleza, tá? Então assim, chance de Flamengo cair só se botar o time sub-20 inteiro de novo, né? Foi um time que empatou com a Portuguesa, que até agora é o pior time do campeonato. Então pode realmente cair, tá? Mas acho que até mesmo com o sub-20 ainda não seria pior do que a Portuguesa. Mas acho que não cai e vai ocupar as datas, vai ter que alguma coisa que vai, a Ferdi também vai ter que se esticar de um lado para o outro para arrumar essas datas. O que não pode acontecer, que seria algo até injusto, é a Ferdi chegar, por exemplo, na Globo, que é quem tem os direitos de transmissão, tanto do brasileiro quanto do Carioca, e chegar na CBF e arrumar, por exemplo, um dia que o Flamengo jogue, puxar um jogo do Flamengo para terça no brasileiro, que já tem uma rodada que o Flamengo joga terça, essa com o Bahia aqui, com Vitória, desculpe, aqui ele joga terça. Aí você pega a outra rodada, puxa pra segunda e põe um jogo na sexta. Isso é injusto. Porque aí você não tem como. Aí você tá apertando um calendário demais. Tá? Mas se não fizer isso, eu acho que é ok. É fruto de um planejamento que botava o Campeonato Carioca como uma não prioridade, como um campeonato secundário, em frente aos campeonatos realmente importantes. E deu no que deu. Né, o Sub-20 também teve uns resultados abaixo do esperado. Então acho que é isso, Flamengo. Chance de rebaixamento acho praticamente nenhuma. Se usar os reservas, ao menos para compor ali com alguns garotos, não cai. Agora se usar todo o Sub-20, tem chance de cair sim, tá bom? Essa é a minha opinião, minha visão. E valeu aí por estar vendo esse vídeo. Peço que vocês deixem o like, se inscrevam e entre no nosso canal no link que está no primeiro comentário, tá bom? Obrigado a todos.